Brasil, Coração do Mundo, Pato do Evangelho. Um livro da editora Febre, de autoria de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Capítulo 25, A Guerra do Paraguai. Cada capítulo desse livro nos remete a algumas reflexões a respeito do passado e suas consequências no presente e, por sua vez, no futuro. Esta é uma consequência meio desagradável, mas confiemos em Deus, confiemos na misericórdia divina, confiemos nas bênçãos do Senhor que nos dê a oportunidade de resgatarmos pelo amor, pela solidariedade e pela compaixão. Precisamos, assim, aprender a construir um relacionamento de estabilidade, de respeito e de amor uns pelos outros, para que não venhamos a cair em situações tão desagradáveis como esta da guerra. Rogamos a Jesus que abençoe Ismael e que, sob as bênçãos de Ismael, estejamos todos sintonizados com a luz, sintonizados com o amor divino, para trabalharmos na edificação do bem onde quer que estivermos. 25. A Guerra do Paraguai. O segundo reinado, depois de angustiosas expectativas no período revolucionário, atravessava uma época de paz em que se consolidavam as suas conquistas no terreno da ordem e da liberdade. Assim que Dom Pedro I abdica do trono e parte para Portugal, começa a surgir no Brasil uma série de balbúrdias, pequenas revoluções, pequenos conflitos com graves consequências para todos nós. Mas Ismael, sempre atento, tentando intervir com a sua equipe para amenizar todas as situações e principalmente manter a integridade do país, vai fazendo costuras políticas para amenizar. E mais tarde, quando então Dom Pedro II, com 14 para 15 anos, já à véspera de fazer 15, assume o governo, aí as coisas começam a se amainar. Imagine uma criança de 15 anos, um adolescente de 15 anos governando um país, mas as mentes das pessoas querem um rei, querem alguém governando assim que seja tipo um pai para eles. E aceitaram, logicamente muito assessorado pela espiritualidade superior e por pessoas altamente competentes em torno dele, dentro das possibilidades daquela época, que cada época tem a sua possibilidade. Ele consegue então estabelecer um período de muita prosperidade, de ordem e de liberdade. Liberdade não no sentido libertino, mas na liberdade de expressão, a liberdade de comércio, as pessoas poderem ter uma vida mais tranquila entre si, e que era um dos poucos países que podiam ter essas possibilidades, só sendo comparado com alguns países saxões, conforme vamos falar ali, que provavelmente Estados Unidos e Canadá. Aliás, as colônias saxônicas que existiam na época, que já tinham feito sua independência, eram os Estados Unidos e o Canadá. Dom Pedro II, à medida que ia ampliando o patrimônio das suas experiências em contato com a vida e com os homens, amadurecia cada vez mais as belas qualidades do seu coração e da sua inteligência. Suas virtudes morais granjeavam para a sua personalidade mais que simpatia popular, pois o generoso imperador, de cuja dotação se beneficiavam tantos pobres e se educavam inúmeros estudiosos sem recursos, vivia aureolado pela veneração carinhosa das multidões. Dada a arte e a filosofia, sua notoriedade, nesse sentido, alcançou os próprios ambientes da cultura europeia, de onde seu nome se impunha à admiração de todos os pensadores do século. E o século XIX, marcado por grandes transformações sociais, filosóficas e científicas, Dom Pedro figurava, então, entre eles como alguém diferenciado, alguém que tinha uma mente progressista, que sabia encarar as situações e os fatos de uma forma mais transcendente, impulsionando o progresso e a educação. E a gente vai vendo, então, aqui ele tinha muitas qualidades intelectuais, um coração já bem voltado para o bem, para a solidariedade, para a compaixão, e além das virtudes morais, que era natural dele, pela sua educação, pela sua sintonia superior. E assim, ele vai angariando a simpatia das massas da população, levando a cabo as suas ações, as suas atitudes, e de empreender um Brasil melhor, um Brasil que, seguindo os passos que ele estava impondo, naturalmente, sem
impondo sem impor, ou seja, conquistando junto ao povo possibilidades maiores, e então tudo isso ia fazendo com que o país inteiro prosperasse. O interessante é que ele beneficiavam todos aqueles que queriam estudar, principalmente os pobres. Eles iam podendo ter meios de estudar, meios de se educarem e criando ali uma massa mais intelectualizada para ajudar a impulsionar o progresso do país. No problema constitucional, todavia, o imperador muitas vezes se abstraía dos textos legais para consultar os interesses gerais da nação, norteando-se muito mais pela imprensa que pela opinião pessoal dos seus ministros, o que desgostava profundamente os políticos da época, que encaravam essas atitudes como impertinência do monarca republicano da América, afigurando-se-lhe que ele se deixara atrair pelas resoluções ilegais. O monarca republicano da América, né? Então, isso já trazia para aquelas pessoas que queriam uma monarquia nos padrões monárquicos que até então existiam na Europa antes da Revolução Francesa. E como Dom Pedro, ele era mais democrático, gostava de ouvir as pessoas, principalmente pela imprensa que estava manipulando as opiniões, e contrariava os ministros porque ele dava mais ouvido à imprensa do que aos ministros. E a política, essa suscetibilidade das pessoas é muito complicada de você lidar. Mas também a gente tem que observar que ele era muito jovem. Ele assumiu o poder com 15 anos. E é uma criança, no nosso ponto de vista de hoje. Mas, ali, assessorado pelos seus primeiros ministros, né, ele ia fazendo um bom trabalho, mas sempre atento ao que estava falando na imprensa. Porque a imprensa manipula as massas. E, dentro dessa manipulação, ele acabava sendo meio manipulado e, por outro lado, agindo com mais segurança perante os perigos que existiam diante de pessoas dispostas a tomarem atitudes não muito saudáveis, conforme a gente vê nas intrigas partidaristas que só levam a problemas, conforme teve no Uruguai, teve na Argentina, e o Brasil pega uma rebarba dessa bem complicada. A verdade, contudo, é que o Brasil nunca atravessou um período de tamanha liberdade de opinião. Somente as nacionalidades de origem saxônica gozavam, a esse tempo, no planeta, da mesma independência e das mesmas liberdades públicas. É que a gente antecipou, né? Então a gente comentou anteriormente que o Brasil estava na condição comparados aos países saxônicos em termos dessa independência, dessa liberdade. Mas olha que interessante. Um outro detalhe que eu vou voltar aqui. Educação dos pobres. Certo? E Dom Pedro II é o mentor de um ex-presidente do Brasil que se preocupou muito com a educação dos pobres. E na época, esse ex-presidente do Brasil era, então, mentor de Dom Pedro II, porque e o mentor dele, no caso, Dom João VI, que é o mesmo espírito reencarnado na atualidade. Numerosas conquistas, nesse particular, se consolidaram sob a administração do imperador, generoso e liberalíssimo. Em 1850, iniciava-se a plena supressão do tráfico negro, realizando-se a abolição por etapas altamente significativas. Então, para chegar à abolição da escravatura, foram várias etapas para não trazer revolta popular, e mesmo assim trouxe. Então, foi criando uma etapa daqui, outra dali, outra de lá, e cada um criando mecanismos e possibilidades de estabelecer, então, esse conjunto de atitudes ao longo de um determinado período, para em 1850 conseguir suprimir totalmente o tráfico negreiro. Em 1843, Dom Pedro II desposa Dona Teresa Cristina Maria, princesa das Duas Sicílias, que viria partilhar com ele no Sagrado Instituto da Família, na mesma abnegação e amor pelo bem do Brasil. Assim como a princesa Leopoldina vem para desposar Dom Pedro I, cheia de idealismos, cheia de ideias para fazer o Brasil ser um grande império, ser um grande reino aqui na América do Sul, mas infelizmente ele não conseguiu ouvi-la. E aqui, então, Dona Teresa Cristina vem com esses ideais e grande amor e abnegação pelo Brasil. É interessante aqui
as coisas vão se somando, vão se edificando. No mundo invisível, as falanges de Ismael não se descuravam da pátria do Evangelho, enviando para a administração do segundo reinado os elevados espíritos que seriam colaboradores do grande imperador na solução dos relevantes problemas da abolição, da economia e da liberdade. Portanto, Ismael começava a selecionar entre aqueles seus companheiros, seus trabalhadores, aqueles que seriam bem classificados, já teriam grande bagagem intelectual adquiridas em vidas anteriores e mantendo boa sintonia também com o mundo espiritual para organizar os trabalhos da política brasileira, os trabalhos da estruturação de um Estado nascente. Aí você fala assim, mas e os outros países? Lógico que tiveram, mas o Brasil, como tem a função de levar a doutrina espírita, levar a mediunidade, levar o cristianismo para o mundo, né? Ou seja, levar o cristianismo com a visão espírita, com a visão da mediunidade para o mundo, então nós temos a possibilidade de ter esse livro contando-nos as lutas, as conquistas, as dores, os dissabores e também as alegrias do povo brasileiro. Etapas a etapas, cada país tem a sua função, e a função do Brasil é espiritualizar o mundo. Aquilo que a Índia e Egito e Israel não fizeram, hoje o Brasil tem que fazer, e nós brasileiros temos essa responsabilidade. Foi assim que, naquela época de organização da pátria, apareceram homens e artistas extraordinários como Rio Branco e Mauá, Castro Alves e Pedro Américo, que vinham com elevada missão ideológica nos quadros da evolução política e social da pátria do Cruzeiro. Esses homens, então, deveriam trabalhar pela Rio Branco e Mauá na parte da organização da pátria e Castro Alves e Pedro Américo na parte dos artistas. E conseguem fazer um trabalho, conseguem desenvolver as ideias para as quais eles são chamados a fazer, eles são chamados a cumprir. Cada um fazendo a sua parte, cada um colaborando com a sua parte. O homem, porém, terá de construir o patrimônio do seu progresso e iluminar o caminho da sua redenção à custa dos próprios esforços e sacrifícios, na senda pedregosa da experiência individual. Todos nós, o Brasil não estava isento dessa fase, tinham que passar por várias condições, por várias etapas de sofrimento e de dor, para fazer aquela mexida íntima com todos nós, para começarmos a construir um mundo melhor, para construirmos as nossas conquistas pessoais, individuais e intransferíveis. Portanto, não adianta querermos achar que vamos passar sem as nossas dores, sem os nossos sofrimentos. Passaremos com eles, viveremos com eles e sentiremos eles, porque fazemos parte de uma grande família universal, onde todos têm que burilar-se intimamente para o crescimento. Embora muitos espíritos que aqui reencarnaram já tinham experiências vastas, conquistadas em várias partes do mundo, principalmente no Império Romano, mas precisavam também conquistar suas experiências aqui, reescrevendo a história de suas vidas e escrevendo a história da sua nação. Ora, em meio dessas lutas, o poder moderador da coroa não conseguiu eliminar certo fundo de vaidade, que se foi estratificando na alma nacional, fazendo-se sentir a sua supremacia sobre as demais nações americanas do Sul. Então, o Brasil, um país gigantesco, começa a sentir-se meio poderoso, e nesse momento começa aquela mesma ideia que tem na Europa, começa a ter aqui de um querer interferir na vida do outro, criando problema para todos. Vejamos. Dentro dessas ideias perigosas da vaidade coletiva, sentia-se o Brasil erradamente com o direito de interferir nos negócios dos estados vizinhos, em benefício dos nossos interesses. Aí, quer interferir no estado vizinho, mas visando o interesse próprio, e amargando uma experiência, no mínimo, desagradável. É verdade que os países de colonização espanhola sempre tratavam o Brasil com mal disfarçada hostilidade, desejando reviver no novo mundo, os antagonismos raciais da velha península. Não competia, porém, à política brasileira exorbitar as suas funções no instinto de assumir a direção da casa dos seus vizinhos.
Assim como na Espanha tinha aquela ingerência entre Portugal e Espanha, de vez em quando fundia os dois reinos, depois separavam, e além dos problemas com os outros países europeus que sempre existiram, as guerras intermináveis na Europa, todas aquelas artimanhas, e lembrando que a Espanha não era a Espanha como nós conhecemos hoje, eram 3 reinos ali que se juntavam, se uniam através de casamentos, de arranjos políticos, às vezes ações militares, e depois, de um bom tempo, surge então a Espanha. E Portugal vai se mantendo mais ou menos aquilo que a gente vê hoje. Bom, essa tendência hostil, um pouco racial, um pouco étnica e um pouco de eu sou, eu posso, foi também vindo para cá. Como os espíritos que reencarnavam aqui na América para gerenciar a América, mesmo entre os índios, mesmo entre os nativos, reencarnavam quem? Os europeus, que eram trazidos para cá para tentar tirá-los daqueles conflitos íntimos, intermináveis que eles carregavam consigo lá na Europa, para tentar aqui um caminho de espiritualização melhor, um caminho de autorregeneração, de auto-melhoramento íntimo para todos. E com isso, certas tendências às vezes afloravam de forma negativa. De 1849 a 1852, o Brasil interferiu nas questões da Argentina e do Uruguai, contra as influências de Rosas e Uribe. O caudilho Ortiz de Rosas trazia a civilização platina sob o regime de crueldade e tirania. Diversas vezes provocara o Brasil com seu ânimo despótico, que chegou a fazer no Prata mais de 20.000 vítimas e, irrefletidamente, o Império prestigiou Urquiza, outro caudilho que governara Entre Rios, a fim de eliminar o tirano. Pela influência dos seus militares mais dignos, as tropas brasileiras opuseram Uribe e, no combate de Monte Caseiro, destruíram para sempre a influência do déspota que humilhava Buenos Aires. Aqui, gente, esse slide aqui são os dois anteriores, para ficar mais fácil da gente visualizar ali para explicar. Primeiramente, o Uruguai tinha uma briga entre 2 partidos. O Brasil toma partido de um deles, depõe o que estava no poder, e ali cria um vínculo de amizade, mas também de desconfiança. Porque os outros ficam pensando, será que ele vai fazer isso comigo também? E a Argentina, que tinha lá o tirano Ortiz de Rosas no poder, eles entram, os militares brasileiros, as Forças Armadas brasileiras vão lá, agem, eliminam do poder e coloca aqueles que eles queriam, que era um aliado brasileiro, que também não era bom, como eles gostariam que fosse. E lidar com o povo naquela época era muito difícil. Lembrando que os índios que tinham nas regiões onde hoje é a Argentina eram os mais complicados de você lidar. Eles eram extremamente selvagens, entre aspas, ou seja, eles não aceitavam a interferência dos jesuítas, não aceitavam a interferência dos espanhóis que iam para ali conquistar o terreno, criando então a nação argentina como é hoje. E por isso é muito importante que aprendamos a respeitar nossas origens, respeitar de onde viemos, porque um dia nos encontraremos todos sob as mesmas condições ou invertemos de posições. Se hoje você é alguém que toma atitude arbitrária para tomar a terra dos indígenas, por exemplo, amanhã você vai estar numa situação que alguém vai agir de arbitrariedade para tomar o que é seu. Se você não estiver no Brasil, você vai estar em algum país, seja na Terra ou em outro planeta, onde você passará por essa mesma prova. E às vezes você nem precisaria de ir para outro planeta, passar por uma prova de expiação como essa, desde que você usasse de moderação, de bom senso e de respeito pela nação. Portanto, é lógico que nós estamos falando hoje, com a visão que nós temos de tanto estudar a doutrina espírita, estudar outros processos, embora sejam metafísicos e espiritualistas, não são espíritas, mas a gente usa para poder entender o processo de emaranhados kármicos, como se fala, dentro do processo de evolução do país. E com isso, todos nós temos que entender que somos responsáveis pelos nossos atos, somos responsáveis pelas ações que tomamos, pelas atitudes que tomamos, e devemos procurar construir um amanhã de luz, de esperança e de fraternidade, ao invés de ficarmos criando atritos e conflitos inúteis, desnecessários, desagradáveis,
que só trazem problemas para os nossos futuros de amanhã. Bom, então aqui o Brasil interfere no Uruguai, depois interfere na Argentina, sai vitorioso das duas, se sente o cara, mas todos começam a vê-lo com uma certa desconfiança, como até hoje o vem. Mas somos bastante pacíficos e então as coisas vão se mediando, vão caminhando para um convívio harmonioso e pacífico. Bom, após essas vitórias, o que vem depois? Enquanto as bandeiras do Brasil regressavam triunfantes com o Conde de Porto Alegre e o povo festeja a vitória das suas armas, os países da América do Sul olham desconfiadamente para a supremacia arrogante da política brasileira, no propósito de se colocarem a salvo de suas indébitas intervenções. Então, a partir desse momento, começa a criar esse mal-estar. E, logicamente, que houve falha na diplomacia. Que a diplomacia pode, não, nós somos amigos, nós vamos viver aqui em paz. A gente fala isso com a visão que nós temos hoje, certo? Mas naquela época não era assim que se pensava, não era assim que se agia. Então, começa a criar aquele mal-estar, começa a ter os vizinhos que se sentiam mais fortes, criando um mal-estar, vendo aquelas situações, como devo agir, com qual ação eu devo tomar, que atitude eu devo tomar dentro desse conjunto para me defender de um possível agressor que ainda não está nem agredindo. Após uma das festas que comemoravam os acontecimentos, então comemorou-se os acontecimentos aqui e acolá, em várias partes do Brasil, vencemos, interferimos, saímos vencedores, somos muito bons, né? Todo mundo com o ego massageado, mas com consequências para responder. Após uma das festas que comemoravam os acontecimentos, Dom Pedro II se retira silenciosamente para o recanto do seu oratório particular. Com o espírito em prece, contempla o crucificado cuja imagem parecia fitá-lo cheio de piedade e doçura. Mas, nas asas brandas do sono, o grande imperador é então conduzido a uma esfera de beleza esplêndida e inenarrável. Ó líderes políticos, se dedicassem alguns minutos das suas vidas em oração, quantas atrocidades evitariam para os seus futuros? Quantas ações desproporcionais, quantas ações irrefletidas deixariam de ser tomadas? Pobres criaturas, que um dia terão que colher em suas próprias almas os frutos que vocês semearam. Param e reflitam. Orem alguns minutos do dia, mas peçam a Deus que vos esclareça do caminho que deve seguir e avaliem os prós e os contras do momento atual e do momento futuro daqueles atos na sua vida. Reflitam para o seu próprio bem-estar, para a sua própria conquista íntima. Parece-lhe conhecer os dispositivos particulares daquele sítio, de doces encantamentos. Aos seus olhos atônitos surge então o Divino Mestre, que lhe fala como nos maravilhosos dias da ressurreição, após os martírios indizíveis do Calvário, assinalando as suas palavras com sublime brandura. E Dom Pedro II está então diante de Jesus, que o orienta mais uma vez, para ele ter cuidado, muito cuidado com as suas ações, com as suas atitudes, porque tudo traz consequências, seja agora, seja no futuro. Pedro, guarda tua espada na bainha, pois quem com ferro fere, com ferro será ferido. A tua indecisão e a tua incerteza lançaram a pátria do Evangelho numa sinistra aventura. As nações, como os indivíduos, têm a sua missão determinada e não é justo sejam coagidos no terreno das suas liberdades. Os indivíduos têm as suas etapas a serem cumpridas, mas tem que saber respeitar a lei do país. As nações também têm as etapas a serem cumpridas, mas também tem que respeitar a Constituição do país. Tudo que foge disso terá consequências kármicas ou sistêmicas para todos.
Quando é karma, normalmente fala-se em karma coletivo, mas é um sistema que é criado, vicioso, que você repete sempre os mesmos atos até que você tome consciência daquele erro e fala, chega. Vai ser o karma. O karma é a pessoa que carrega com ele. E o processo sistêmico são grupos de indivíduos. Também poderia ser karma coletivo. A palavra é diferente, mas o sentido é o mesmo. Mas a questão é que no processo de ver as coisas de uma forma sistêmica implica que todos estão envoltos, todos estão envolvidos em um processo que pode se tornar muito perigoso para todos. Devido a repetir sempre os mesmos erros, repetir sempre as mesmas falhas, até que parem, façam um levantamento dos seus atos em si, dos seus antepassados, sem condenar, mas da agora para frente, vamos evitar cometer esses erros e vamos respeitar os outros porque nos ensinaram a não passar pelos mesmos caminhos. O lamentável precedente da invasão efetuada pelo Brasil no Uruguai terá dolorosa repercussão para a sua vida política. Não descanse sobre os louros da vitória, porque o céu está cheio de nuvens, e deves fortificar o coração para as tempestades amargas que hão de vir. E aqui, Jesus não fala para ele, vou botar minha mão sobre você, vou botar a mão sobre o Brasil e não vai ter mais guerra. Pelo contrário, prepara ele que uma nuvem negra estava ali, cheia de tramas para criar mais um conflito, criar mais uma guerra, e ele teria que ter firmeza para saber conduzir para que ele não viesse a sucumbir naquela situação. Auxiliarei a tua ação através dos mensageiros de Ismael, que se conservam vigilantes no desenvolvimento dos trabalhos sob a tua responsabilidade no país do Cruzeiro. Mas que as tristes provações gerais, em perspectiva, sejam guardadas como lição inesquecível e como roteiro de experiência proveitosa para as tuas atividades no trono. E aí vem que a partir daquele momento teria que ter boa conduta política, boa conduta diplomática, boa conduta militar e guardar todas as experiências adquiridas. Guardar todas aquelas informações para não cair mais em novas contradições e novas tentações perigosas. Era então necessário começar a reedificar a si mesmo perante todas aquelas situações que estavam acontecendo, que estava sendo vivenciada por todos. Dom Pedro II, depois daquele sono curto na intimidade do oratório, sono preparado pelas forças invisíveis que o rodeavam, recolheu o seu leito, cheio de angústia e de ansiosa expectativa. É então importante que nós entendamos que cada um tem a sua parte a cumprir, tem a sua etapa a se refazer, a se edificar. E ele, naquele momento, passando pelas experiências, passando pelas condições, a partir daquela situação, daquele momento exato que ele estava vivendo, ele ia ter uma grande e desagradável experiência pela frente, mas pelo menos já tinha sido avisado por Jesus e estava mais ou menos preparado para o que haveria de vir. Os anos não tardaram a confirmar as advertências do Senhor, que é a luz misericordiosa do mundo. Em 1865, 100 anos antes do ano que eu nasci, quando o Brasil procurava interferir novamente nos negócios do Uruguai, impondo a sua vontade em Montevidéu, o Paraguai se sentiu ameaçado na sua segurança e se declarou contra o Brasil, ferindo-se então a guerra que durou 5 longos anos de martírios e derrames de sangue fraterno. Novamente o Brasil foi meter o bedelho na vida dos uruguaios, que não precisava de fazer, não tinha necessidade de fazê-lo. Cria-se então mais um problema, mais um empecilho para todos nós. E com isso, a gente começa a ter que arcar, a partir de um determinado momento, com esse processo de resgate da Guerra do Paraguai. Quando construiu-se a usina de Itaipu, o Brasil então começa a resgatar um pouco da dívida, porque o acordo que foi feito foi bem generoso para o Paraguai, ajudou o Paraguai a se desenvolver, produzindo energia suficiente para o Paraguai
manter todo o seu trabalho social, agrícola, industrial e residencial, e ainda vende para o Brasil o excedente. O Brasil consome muita energia. Bom, aí começa então essa guerra que foi extremamente grave. Teve envolvimentos de todos, Argentina, Uruguai e logicamente o Paraguai contra todos eles. O Paraguai tinha um exército mais bem preparado, um exército maior, mas o Brasil então começa a trazer para si, para suas fileiras militares, índios e negros, prometendo-lhes a liberdade e a cidadania. Então eles vão com toda a gana para cima para conquistarem essa liberdade, e depois desses 6 longos anos o Brasil acaba vencendo a guerra no mundo físico, mas criando uma atitude extremamente desagradável e com uma dívida muito grande para si mesmo ao longo da sua existência, ao longo da sua caminhada. O Paraguai, como os outros países vizinhos, vivia reduzido à condição de feudo militar. A lei marcial imperava ali sistematicamente e Solano Lopes não receou arrastar o seu povo àquela terrível aventura. Sua personalidade como político não era inferior à dos caudilhos do tempo e grandes valores poderiam ser incorporados às suas tradições de chefe. Aqui, gente, nós temos que entender que ele se sente ameaçado. E ao se sentir ameaçado, naquela época não existia o serviço de diplomacia como tem hoje. Ele foi armando a população, incentivando a população a essa guerra, dizendo que eles tinham que se proteger dos seus inimigos e partem para a luta. Então o Brasil na época tinha 18 mil militares, o Paraguai tinha 68 mil, o Uruguai 2 mil e a Argentina, se não me engano, 8 mil militares para participar da guerra. E naquela luta, a partir de um determinado momento que sai das suas fronteiras, o Uruguai recua, a Argentina recua e o Conde D vai até o final contra Solano Lopes. Ao passo, se ele ficasse quieto ali, bem armado, bem estruturado, bem organizado, ele viveria em paz, provavelmente. A gente faz essa analogia, não é condenando Solano Lopes. Conforme ele fala ali, ele tinha grandes qualidades. Ele gerenciava o país e o Paraguai era um país bastante próspero. E ele gerenciava ali do jeito que dava para gerenciar, assim como a Argentina tinha também suas autoridades que gerenciavam com punho duro, punho de ferro. E o Uruguai não era diferente. E o Brasil, que era mais maleável, porque pela sua extensão tinha que ter um jogo de cintura, mais negociações e uma certa preparação para que fôssemos sempre mais pacíficos. As almas selecionadas para reencarnar aqui eram também almas mais pacíficas, pela função de pacificar o mundo e levar o Evangelho para o mundo, pela vivência do Evangelho. Hoje, praticamente todos os países estão no mesmo nível de vivenciar o Evangelho como o Brasil, porque nós ainda precisamos nos aperfeiçoar muito dentro dessas atitudes pessoais nossas, frente a nós mesmos, e frente ao nosso país, e frente ao planeta. Porque a nossa responsabilidade não é chegar lá e impor para eles, vocês têm que ser cristão, vivenciar o cristianismo, porque você fala, olha como que eles vivem, é assim que eu vou querer viver também. Muitas vezes, apresentado como tirano, cheio de crueldades nefandas, se os frequentes desastres das armas paraguaias e os triunfos do Brasil não acabassem por desorientá-lo inteiramente, levando-o a queimar os últimos cartuchos da sua amargurada desesperação e a perder a posição nobre que a história indubitavelmente lhe reservaria. Ou seja, se ele não perde a guerra, ele seria considerado um dos grandes líderes. E se ele não entra na guerra, também ele seria considerado um dos grandes líderes. E aí, gente, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando esses líderes começam a querer inflamar as ações belicosas, nuvens de espíritos que têm avidez pela guerra, avidez pelo sangue humano exalando ali na frente deles, envolvem aqueles líderes para conflitos e conflitos e conflitos. Porque as trevas precisam desses conflitos, dessas guerras, dessas ações nefastas, para que ela possa, então, manter seu status de poder equiparado a Deus, que não tem poder equiparado a Deus. Tem atitudes insensatas, insensíveis e perigosas.
Aliando-se aos seus amigos da Argentina e do Uruguai, o Brasil afirmou com a vitória a sua soberania. O próprio imperador visitou o campo de operações bélicas em Uruguaiana, onde assistiu à rendição de 6.000 inimigos. Os militares brasileiros ilustram o nome da sua terra em gloriosos feitos que ficaram inesquecíveis. Então, usando boa tática de guerra, tendo melhor armamento, tendo melhor preparação, venceram. E também mais supremacia, mais pessoas para lutar. Venceram mais, e as consequências? Mas o país do Evangelho sempre foi infeso às glórias sanguinolentas. Estero Belaco, Curupaiti, Lomas Valentinas, Tuiuti, Curuzu, Itororó, Riachuelo e tantos outros teatros de luta e de triunfo, em verdade, não passaram de etapas dolorosas de uma provação coletiva que o povo brasileiro jamais poderá esquecer. Ali não foram vitórias, foram momentos de glórias com marcas terríveis para o futuro. Foram vidas e vidas ceifadas, massacres. Ah, mas foi Solano Lopes que nos atacou primeiro. Essa foi a dificuldade que ele teve, essa foi a besteira que ele fez. Mas a responsabilidade que todos nós passamos a ter, a dívida coletiva ou o processo sistêmico que o Brasil passou a ter, é muito grande. Conforme dissemos antes, a Constituição de Itaipu amenizou porque o Brasil, ao comprar energia elétrica do Paraguai, acaba o Paraguai tendo uma fonte de renda devido a isso, e também o fornecimento de energia elétrica a partir de Itaipu garante o desenvolvimento tecnológico e a manutenção de todo o sistema que precisa da rede elétrica lá no Paraguai. Mas mesmo assim, nós temos que ter muito cuidado, muita responsabilidade com nossos atos, para não cairmos na tentação de tentarmos fazer algo semelhante no futuro. Portanto, tenhamos sempre em mente que a melhor saída para todos e qualquer conflito é a diplomacia. E aqui nós copiamos alguns mapas. O mapa do Paraguai, esse que está colorido aqui com a... Deixa eu ver se sai aqui na câmera. Está saindo na câmera. Então essa parte mais escura aqui pertencia ao Paraguai. Não. E ele acabou perdendo esses terrenos para o Brasil e para a Argentina. Aqui também está vendo que aqui já está em um pedacinho, já está mais fácil de ver, né, que está em um marrom escuro. É a parte que era do Paraguai e ele perdeu. E ele invadiu essa parte amarelada que está aqui e essa parte amarelada aqui embaixo. Ao invadir essas duas partes, então ele acaba perdendo essas três partes aqui para a Argentina e para o Brasil. E aqui o caminho de como foi feito as lutas, como que foi encaminhando para o grande desfecho. Não era uma luta somente por essas vias, aqui foi por onde começou os primeiros embates, mas também tinha aqui por cima, onde os índios participaram, os índios terenas e guaicurus. Só que os guaicurus participavam, ora pelo Paraguai, ora pelo Brasil. Segundo a história que eu vi agora há pouco num canal que relata a Guerra do Paraguai. De todas as formas, a gente tem aqui que frisar a parte espiritual, que até hoje ainda tem espíritos presos a essa condição de guerra, presos a esse sentimento de guerra, ou até mesmo presos nesse teatro de guerra. Lembrando que ela tem menos de 150 anos. 65, tem 150 anos de guerra, que teve essa guerra. Para o espírito não é nada ainda. Certo? E esse mapa que está aqui escuro, essa aqui era a nação Guarani. Um pedaço do Uruguai, um grande pedaço do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, da Argentina e lá do Paraguai. Esse é um dos mapas, porque aqui também no Mato Grosso tinha uma grande nação Guarani que era gerenciada pelos jesuítas. E como os jesuítas respondiam a Roma e não a Espanha e a Portugal, eles começaram a tramar o fim dessas repúblicas Guarani,
Mas ao invés de simplesmente expulsar os jesuítas e assumir a liderança das tribos, que para os índios era indiferente ser gerenciado por jesuítas, ser por portugueses ou por espanhóis, eles queriam viver a vida deles e continuar o progresso, que segundo a fonte que eu fui obter as informações, era uma república, né, muito bem organizada e muito próspera, com grande produção de leite, de queijo e até mesmo os melhores violinos vendidos na Europa eram produzidos aqui pelos guaranis. Tem documentos sobre isso, segundo o historiador que conta a história. Bom, gente, a gente vai vendo que temos apenas 100 anos desse processo doloroso. O fim da República Guarani teve várias etapas, né? Foram 300 anos de lutas, de invasões, tanto por parte primeiro de portugueses, depois de espanhóis, e depois dos bandeirantes paulistas, e depois com essa Guerra do Paraguai, que cria praticamente o fim dessas repúblicas guaranis. Então a gente tem que olhar sempre pelo lado transcendente da situação, procurando extrair a lição e procurarmos com isso fazer com que sejamos então melhores e que tenhamos mais condições de encarar essas situações com mais respeito uns pelos outros, com mais responsabilidade perante nós mesmos e procurarmos então entender que a melhor maneira de vivermos a nossa existência sem criar problemas para nenhum dos lados é viver em paz. A realidade, entretanto, é que o Brasil retirou deste patrimônio de experiências os mais altos benefícios para a sua política externa e para a sua vida organizada, sem exigir um vintém dos proventos de suas vitórias. A diplomacia brasileira encarou de mais perto o arbítrio inviolável dos países vizinhos e uma nova tradição de respeito consolidou-se na administração da Terra do Cruzeiro. Então, mais uma atitude grandiosa do Brasil com relação ao respeito ao outro começou com a vitória. Não exigiu nenhuma reparação, nenhum vintém de espólio, embora empurrou a fronteira, né? A Argentina fez o mesmo. E a partir dali o Brasil passou a agir muito mais com a diplomacia, muito mais com o respeito, evitando interferências, pelo menos perante os olhos vivos da história, e com isso fomos criando mecanismos e meios de vivermos em paz na construção de um mundo melhor, intimamente, e torcer para que tenhamos sempre sabedoria para vivermos essa paz e vivermos em paz, com amor, com respeito e com a diplomacia à altura daqueles que representam Ismael aqui na Terra. Nunca mais o Brasil praticou uma intervenção indevida, trazendo em testemunho da nossa afirmativa a primorosa organização da nacionalidade argentina que, apesar da inferioridade da sua posição territorial, comparada com a extensão do Brasil, é hoje um dos países mais prósperos e um dos núcleos mais importantes da civilização americana em face do mundo. Então, na época que escreveu esse livro, a Argentina era um país muito próspero, estava social, economicamente, militarmente mais bem organizado do que nós, e ninguém, apesar do seu grande território, da sua superioridade militar, o Brasil não interferia, não mexia com a Argentina. Então, vamos procurar valorizar esse sentimento de amor uns pelos outros, valorizar o respeito pela solidariedade, pela compaixão que deve existir sempre entre nós e procurarmos construir, cada vez mais solidificado em nossos corações, o mundo de amor, de paz e de luz que nos conduz a nossa vida para Jesus. E assim, que cada um de nós possamos dar a nossa parcela de contribuição para que o bem se estabeleça em nosso país, pacificando nossas almas, pacificando nossos corações, para a nossa redenção e para a nossa elevação espiritual.